10h32 já está conosco o diretor do Sesc São Paulo, Danilo Santos de Miranda, para trazer uma boa notícia por aqui. Primeiramente, quero agradecer o Danilo por estar com os ouvintes da Band News FM. Tudo bem, Danilo? Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade. Danilo, teremos mais um Sesc na capital paulista, desta vez ali no Bela Vista / Bexiga, é isso? Bexiga, na Rua Major Diogo, no TBC, que é um teatro tradicional, uma história belíssima no teatro em São Paulo e no Brasil, formou inúmeras pessoas, inúmeros atores, atrizes, diretores, é um marco fundamental do teatro brasileiro, né? E que desta feita pertencia à Funarte, pertence à Funarte, porque nós não estamos recebendo em doação, nós estamos recebendo para cessão de uso, né? Durante um período de 35 anos renovável. É uma história que já vem vindo desde 2016, nós temos muita satisfação de poder, depois desse tempo todo, entre idas e vindas, chegar num acordo, e finalmente já assinamos esse documento e temos uma novidade em cima da novidade. Por quê? Porque a cessão de uso do teatro era o objetivo principal e nós queremos a preservação do teatro, a manutenção da memória do teatro e, sobretudo, a importância do teatro como ferramenta, como meio, como manifestação artística, talvez das mais importantes que existe. Então, o teatro está lá preservado e será mantido e será restaurado naquilo que for necessário. Já foi iniciada uma reforma e nós vamos dar continuidade. Além disso, e isso é em primeiríssima mão que eu estou passando para vocês, nós adquirimos também, ou vamos adquirir, estamos em fase final, o prédio vizinho, o prédio ao lado. Para quê? Para poder instalar ali os equipamentos, o espaço necessário para um trabalho normal do Sesc, o trabalho voltado para a comunidade, o trabalho que tem a ver com atividade física, com cultura, com lazer, com esporte, tem a ver com, inclusive, atenção à população mais carente, aos mais necessitados. Então, na realidade, trata-se de uma unidade do Sesc, sim, uma unidade diferenciada, porque tem esse teatro que nós recebemos da Funarte, né? Já depois de tanto tempo, depois de tanta discussão, e agora temos a satisfação também de acrescentar ao lado do teatro espaço que poderá ser utilizado para as outras atividades do Sesc. Pô, que bacana, Danilo. A gente fica muito contente pelo TBC ter tido um destino coerente, né, com a sua história de fomento de cultura. Mas que mais? Vamos lá, a gente quer saber. Além do teatro, que mais que a gente vai... Além das atividades... Que pegada que vai ter esse Sesc? Com relação ao teatro em particular ainda, eu gostaria de afirmar, eu afirmei já essa questão da importância, etc. Se nós pegarmos a relação das pessoas e dos atores e atrizes que passaram por lá, e diretores, etc., nós vamos ver que grande parte dos atores e atrizes, sobretudo os mais tradicionais, mais antigos, o Fernanda, Montenegro agora, e muitos outros, o próprio Fagundes, mais recentemente, passaram por lá, né? Tiveram a oportunidade de funcionar ali durante um tempo. Era um teatro privado, foi adquirido pela Funarte no início dos anos 2000, e a Funarte se declarou sem condições de poder tocar uma programação e levar adiante, e nos procurou para isso. Eu gostaria de frisar isso, porque nós não tivemos a iniciativa de ir à frente disso. Foi a Funarte que nos procurou. Infeliz momento. Bom, o que mais?
o SESC é uma instituição que tem um pacote de ações voltadas para o bem-estar social, onde a cultura tem um papel relevante, o teatro em particular. Nós temos teatros nossos montados em todas as nossas unidades, praticamente, os melhores teatros, o Teatro de Pinheiros, o Teatro da Vila Mariana, o Teatro Anchieta, que é o teatro mais antigo e tido como um dos melhores, se não o melhor de São Paulo até hoje, pelas características, etc. Então, realmente, nosso vínculo com o mundo do teatro é um vínculo muito profundo, muito antigo, com o mundo da cultura de modo geral e do teatro em particular. Então, o teatro permanece como o grande motriz, a grande força matriz, a grande possibilidade de poder realizar um trabalho ali na região e vai continuar realizando com uma programação intensa dentro da rede que o SESC tem e que realiza uma série de ações nesse campo. Mas o SESC é mais do que isso. Nós temos uma questão ligada à alimentação, nós temos uma questão ligada às atividades físicas, ao esporte, ao bem-estar, à convivência, ao trabalho voltado para a criança, para o idoso, e tudo isso vai estar presente ali, graças, inclusive, a esse edifício, esse prédio que nós estamos adquirindo vizinho ao teatro. E, portanto, vamos integrar isso de uma forma tal que será uma unidade com um porte razoável, podendo atuar de maneira bastante intensa. Uma outra observação que eu gostaria de fazer, viu, Luiz e Ellen, trata-se do seguinte: é um bairro necessitado de atenção na cidade de São Paulo, é um bairro antigo, né, de colonização em parte italiana, mas que depois teve muitas alterações, inúmeros casarões, muitos casarões já abandonados, enfim, tem uma situação de carência, de necessidade de atenção muito grande. E a gente pretende dar fazer esse esforço no sentido de ter um olhar para essa população local, de modo que será não apenas algo que a gente faz em favor da cultura de modo geral, do teatro de modo geral, mas também localizado naquele espaço, naquela região, com a programação que nós temos normalmente nas nossas unidades. É claro que não dá para fazer determinadas ações que nós temos nas unidades mais recentes, tipo uma piscina, tipo um ginásio de esportes, isso nós não teremos condições de fazer ali. Mas isso acontece em algumas outras unidades nossas que não deixam de atuar de maneira bastante intensa, também no campo da atividade física, também no campo da alimentação, por exemplo, e no campo da chamada GMF, que é a ginástica multifuncional, a academia sesquiana, que atua de uma maneira muito cuidadosa com relação à reabilitação das pessoas, ao trabalho físico importante, com aparelhos, com equipamentos especiais, etc., etc. Então, será um SESC como os outros. Alguém falou, mas vai ser mais uma unidade do SESC? Sim, será mais uma unidade do SESC. Mas uma unidade do SESC que vai ter um foco, uma atenção, um cuidado especial com o teatro e vai se chamar SESC TBC. Né? O nome TBC permanece e nossos compromissos com a Funarte de ter, inclusive, uma participação da Funarte em determinados programas lá dentro do SESC também, será mantido. Nós temos um tempo para fazer todo um processo de replanejamento do espaço, né? Um projeto que vai ser iniciado imediatamente, e posteriormente obras, e vamos colocar isso o mais rapidamente possível. A fachada do prédio é tombada, portanto, realmente a gente mantém aquela fachada portentosa do prédio, e de modo que para o SESC será um elemento absolutamente novo num bairro carente, necessitado, bem no centro de São Paulo. Que boa notícia. Agora, Danilo, claro, a gente sabe que é uma obra grande isso, né? Fazer um novo SESC ali. Temos previsão de tempo de obra, de entrega para o bairro?
Olha, a previsão nossa, a gente deseja que seja antecipada. Eu vou dizer exatamente qual o compromisso que nós temos com a Funarte. A Funarte nos dá 2 anos para um projeto. O projeto é sempre muito importante, porque é no projeto que você define o uso do espaço adequadamente, todas as necessidades que você terá para poder realizar um trabalho completo do SESC. Nós não somos uma instituição que pode utilizar um espaço, digamos, comum, um prédio de escritórios padrão. Não dá porque as nossas necessidades exigem, claro, espaços adequados. A metragem quadrada nossa é de outra ordem, é tudo muito diferente. Então, nós vamos ter que fazer isso primeiro lá dentro do prédio, mantendo, obviamente, o teatro, mantendo tudo. Então, isso vai ser, primeiro, nós vamos antecipar isso. Nós temos 2 anos para o projeto e mais 5 anos para terminar a obra. Então, a gente prevê isso muito na frente. Pretendemos, viu, Ellen, antecipar isso o máximo que a gente puder. Vai depender um pouco aí de recursos, de situações novas, de questões que serão colocadas no momento. Então, nós temos muita coisa sendo feita em São Paulo, nós temos Parque Dom Pedro, Campo Limpo, temos outras coisas no interior. Enfim, nosso plano de expansão é muito vasto, né? Então, esse entra como uma das nossas metas futuras para instalar a nossa unidade. Ficou parado durante muitos anos, né? Não quero dizer com isso que pode ficar parado mais tempo. Quanto menos tempo ficar parado, melhor. É um bem muito grande para a comunidade de São Paulo e a gente pretende que isso volte o mais rapidamente possível ao uso da população. É isso. Danilo, eu sei que o nosso foco aqui é o TBC, é o Teatro Brasileiro de Comédia, mas preciso te fazer uma pergunta. Eu sou uma usuária do SESC, frequentadora dos SESCs. E eu estive semana passada... Que maravilha, que bom. Estive semana passada no SESC da Paulista e me chamou a atenção porque o espaço de brincar já está sendo reformado e ele é um SESC novinho. Adaptado. A gente está sempre adaptando. A gente tem que atualizar sempre, porque não é bem uma reforma, é uma adaptação para poder atender melhor. Porque na medida que você inaugurou, você nota que alguma coisa pode ser mais adequada, algum espaço que talvez não seja tão adequado. A gente está mexendo nisso exatamente para dar mas não é uma reforma que vai parar a unidade, que vai fechar o andar, não, é uma coisa para ser feita de maneira tranquila, e ainda mais agora, período de férias, a gente quer manter as coisas funcionando, porque o SESC é muito demandado durante as férias, né? E que bom que você frequenta, e, aliás, os funcionários todos dos meios de comunicação, de modo geral, têm direito à credencial plena no SESC, e, claro, nós estamos abertos e necessitando, inclusive, retomar, porque nós tínhamos uma quantidade de credenciados maior antes da pandemia. Com a pandemia, houve uma diminuição razoável. E a gente está querendo retomar isso o mais breve possível. Bom, então a previsão é de que possa devolver ainda logo o espaço de brincar aí, porque os pais e mães estão, como eu, desesperados aí para voltar a brincar lá. Verificar melhor. O Ellen, prometo verificar melhor essa situação para poder dar andamento a isso e, quem sabe, resolver rapidamente. Tá certo, é um espaço lindíssimo, aliás, super recomendo. Além de um lindo espaço com profissionais muito competentes. Qual o seu preferido? Ali. Ai, é difícil. Pompeia. É difícil. O Pompeia? Não. O SESC Pompeia, é que eu tava pensando nos espaços de brincar. E aí é difícil porque cada um é muito legal. Assim. Lá tem também, na Pompeia tem um espaço de brincar. Tem. Aliás, em todo tem espaço de brincar. E eu pretendo gostaria que todos tivessem o mesmo chamamento, a mesma atractibilidade, né? Fosse uma coisa bem ativa, né? Para a criançada poder entrar. Eu imagino sempre o SESC muito assim, os pais
chegam, deixam as crianças lá no espaço de brincar e vão fazer outra coisa, vão ver uma exposição, vão tomar uma refeição, vão fazer outra coisa. Então, para nós é interessante que isso aconteça com mais frequência. Danilo Santos de Miranda, diretor do Sesc São Paulo. Muito obrigada pela gentileza aqui com os nossos ouvintes. Obrigado a vocês pela oportunidade. Sempre respeito e admiro muito o trabalho de vocês, viu? Como divulgadores de boas ideias. Isso é muito importante, viu? Muito obrigado a vocês.